Tem outros elementos importantes sobre a condenação do ex-presidente e também de outros 7 réus. Por exemplo, há muitas discussões em relação ao projeto de anistia, porque ele voltou a ganhar força entre os aliados no Congresso Nacional, inclusive. Há também o entendimento da oposição que é preciso avançar com essa medida. Quem vai trazer os detalhes e as informações de bastidores é o repórter Misael Mainetti. Acompanhe. O debate sobre a possibilidade de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 voltou a ganhar força no Congresso Nacional. Enquanto o governo federal se posiciona firmemente contra a ideia, parlamentares da oposição continuam a defender a anistia como pauta prioritária. Para o vice-líder do PT, deputado Alencar Santana, qualquer tentativa de anistiar os responsáveis pelos atos golpistas representa um desrespeito à democracia brasileira. Diria que avançar com a pauta da anistia, aprovar a anistia é mais um tapa, brutal contra o povo brasileiro, contra a nossa sociedade em geral. Isso não trata de uma questão política, isso é de respeito à nossa democracia, à nossa história, à memória do nosso povo. Não dá para as pessoas atentarem contra o Estado brasileiro, tentarem dar um golpe e terem anistia. Isso já ocorreu no passado e novamente tentaram um golpe. Questionado durante o programa Morning Show da Jovem Pan sobre argumentos que equiparam o atual contexto com o processo de anistia após a ditadura militar que permitiu o retorno de exilados e perseguidos políticos, o deputado disse que são situações opostas. Está combatendo a ditadura. Aquela anistia foi para perdoar de maneira errônea os militares que cometeram o golpe, torturaram, perseguiram e mataram muita gente. Essas pessoas já tinham que ter sido punidas lá atrás. Se talvez lá tivesse punição, não haveria uma tentativa de golpe agora. Os que tentaram o golpe agora são frutos daquele período. Do outro lado do debate, o deputado federal Tenente Coronel Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, líder da oposição na Câmara, afirmou que a anistia aos presos do 8 de janeiro é pauta central da base bolsonarista. A anistia, ela é, sim, a nossa pauta principal. Nós também estamos trabalhando com a CPMI da Vaza Toga numa questão de um grupo paralelo do Alexandre de Moraes no TSE, que teriam burlado provas, alterado datas. Zuco criticou duramente o julgamento dos envolvidos, classificando como teatral e politicamente motivado. Eu acompanhei todos os dias deste julgamento, que na minha visão não era uma peça jurídica, era uma peça teatral, onde tinham ali ministros que, na nossa visão, não poderiam estar presentes e não poderiam julgar o presidente Bolsonaro. A discussão sobre a anistia deve continuar em alta nas próximas semanas, com embates diretos entre governo e oposição. O Planalto tenta consolidar uma narrativa de punição exemplar. Já a direita mantém o discurso de que houve injustiças nos processos judiciais. Nos bastidores, a movimentação em torno de projetos que propõem algum tipo de perdão aos réus condenados se mantém, mas enfrenta forte resistência de partidos da base governista e instituições da sociedade civil. Um dos maiores entraves é a possibilidade de o projeto liberar Bolsonaro para disputar as eleições do próximo ano. Tema importante para a gente discutir e analisar com o nosso comentarista, Dr. Durso, aqui com a gente ao vivo. Doutor, o que é preciso trazer e discutir com o nosso público quando a gente fala da anistia? É um dispositivo que compete ao Congresso Nacional, enfim, formatar o melhor modelo de projeto, mas muitos se surpreenderam com o julgamento que aconteceu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, porque na apresentação dos votos, nas exposições feitas pelos ministros, alguns já se adiantaram, já deram um pitaco em relação à discussão que possivelmente acontecerá em breve na Câmara dos Deputados. Me lembro que o ministro disse que não cabe anistia para crimes cometidos contra a democracia. Então, ministros do STF entendem que crimes contra a democracia não podem ser perdoados. Doutor, o que diz a lei? Expressamente tem essa informação? Crimes contra a democracia não podem ser perdoados com dispositivos como a anistia?
Não, Caniato. A Constituição até traz algumas previsões como terrorismo, tráfico de drogas, crimes hediondos, mas não fala sobre os crimes que foram ali aplicados aos réus aí da trama golpista, né, desse julgamento recente. Então, da previsão legal, não há exclusão específica desses crimes em que nós tratamos. Vale dizer, do ponto de vista legal, o Congresso, né, a Câmara, está apta a apresentar um projeto de lei de anistia e alcançar esses réus. A questão é que os ministros já estão tentando, de alguma forma, desestimular que isso, de alguma forma, tenha viabilidade política, porque a gente sabe o que provavelmente vai acontecer. O Congresso pode aprovar o PL da anistia, isso poderá ser questionado judicialmente e vai chegar nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que vai ter um voto colegiado com muita pressão para eles não interferirem numa questão que não tem previsão legal direta, então não é tão simples deles simplesmente impedirem os seus efeitos, e também uma questão de que realmente é uma prerrogativa do Congresso Nacional e não do Judiciário brasileiro. E aí fica muito complicada a pressão para o Supremo desestimular ou de uma forma canetar e impedir os efeitos da anistia. Então eles já estão adiantando as suas análises, o que é absurdo, porque ninguém os questionou sobre isso, e o juiz não tem que sair dando opinião sobre possíveis processos, até porque se ele sair dando opinião antes de ser julgador, ele estaria impedido de julgar, estaria suspeito. Então isso está totalmente equivocado, mas eles já querem, de alguma forma, pelas suas manifestações, desestimularem o Congresso Nacional, que tem absoluta liberdade do ponto de vista jurídico de emplacar uma anistia, e aí depois provavelmente isso vai ser judicializado e provavelmente o Supremo vai julgar, e aí vai depender da pressão da população, da análise política, da análise jurídica para a gente ter o resultado. Mas o Congresso está apto a andar com o PL da anistia, porque se tiver força política para aprovar, é o desejo da população, afinal eles representam aí sim o povo.